Fala galera, quem está falando aqui com vocês é o professor Ronan e hoje nós vamos dar sequência à aula sobre reforma protestante. Pessoal, é muito importante deixar claro que para melhor compreensão dessa nossa aula número 2, é importante você ter assistido a aula número 1. Porque lá mostra as causas, como estava a Europa nesse período aí de reforma. Na aula número 1 nós falamos lá dos primeiros reformadores, que não foram tão bem sucedidos. Agora, pessoal, nessa aula número 2, nós iremos trabalhar sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, pessoal, ele foi responsável por fazer a primeira reforma bem sucedida. Tá? O Martinho Lutero nasceu lá no ano de 1483 na cidade de Eisleben, que fica hoje na Alemanha. Lembrando que a Alemanha naquela época não era um país formado, não era um país unificado. Ele, pessoal, nasceu e teve uma educação bem rígida por parte dos seus pais. Tanto que aos 18 anos de idade, ele realizou um grande sonho do pai dele, que era entrar na faculdade de Direito, ser advogado. Só que Lutero, pessoal, ele se interessava mais pelo estudo da Bíblia e pela salvação eterna do que propriamente pelos livros de direito. Tá? Então, foi nesse período aí que ele acabou trocando o direito pela teologia, que é o estudo, né, do cristianismo, o estudo aprofundado da Bíblia, tá? E aos 29 anos de idade, pessoal, ele acabou se tornando doutor em teologia. Como a gente já comentou aqui, pessoal, o Martinho Lutero, ele era alemão, né? E ele acabou tornando monge da Igreja Católica, tá? Ele fazia tudo o que julgava necessário, pessoal, para a salvação da sua alma. Ou seja, o Lutero ele praticava constantemente jejum, ele orava bastante, ele lia a Bíblia com muita frequência. E mesmo assim, pessoal, mesmo fazendo todas essas práticas, ele continuava se sentindo um pecador. Tá? E aí ele se revoltou-se, pessoal, contra a indulgência, mais precisamente contra a indulgência plena. Tá? Então, e também ele se revoltou, além da indulgência, ele se revoltou contra a corrupção dentro da Igreja Católica nesse período. Tá? Lutero só superou essa sua crise pessoal, a questão da salvação eterna, né? Ele só superou essa crise espiritual quando ele rompeu com a Igreja e propôs uma nova doutrina, né? Que é a doutrina que nós conhecemos como doutrina luterana. E dentro desse momento de revolta, pessoal, ele acabou denunciando os abusos do clero e da Igreja Católica. E aí ele teve a primeira reforma bem sucedida. Galera, agora que é importante a gente prestar bastante atenção, porque tem aqui um viés muito social, tem um viés bem econômico para que essa reforma fosse bem sucedida, tá? Bom, no ano de 1517, pessoal, o Papa, na época, prometeu a todos os seus fiéis que todo mundo, todo aquele que desse dinheiro para a igreja, para poder construir, então, a tão sonhada Basílica de São Pedro, que fica lá no Vaticano, ia receber em troca a indulgência plena. O que é essa indulgência plena, pessoal? É o perdão total de todos os seus pecados. Lembrando que a Igreja Católica acredita que quando você morre, a sua alma vai para um lugar chamado de purgatório. Lá você é julgado pelas suas ações aqui na Terra, né? Então, pelos seus pecados, pelas suas boas ações. E aí você vai para um céu ou para um inferno depois desse julgamento. Então, com a indulgência plena, você já eliminava essa fase. Você já ia direto para o céu. E galera, discordando disso aí, Lutero pregou na porta da sua paróquia as famosas 95 teses. O que são essas 95 teses, pessoal? Na verdade, as 95 teses é um documento que fazia críticas pesadas à igreja. Eu até separei algumas teses
aqui para falar para vocês. Por exemplo, a tese 24, ele fala que a maior parte do povo está sendo enganada pelas promessas de que seus pecados serão perdoados. Então essa tese aqui é justamente a questão da indulgência plena que ele criticava aí. Já na tese 32, ele falou: serão condenados juntamente com seus mestres aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Então nessa daqui ele critica também não só a indulgência plena, mas como a indulgência que nós vimos lá na aula 1, que também era praticada pela igreja. E a tese 86, por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que os ricos crassos, que são aqueles ricos romanos, né, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazer com o dinheiro dos pobres fiéis? Então aqui ele já estava questionando, galera, essa questão da riqueza da igreja. Para que a igreja cobrava dos pobres para construir uma glamurosa igreja, que seria a Basílica de São Pedro? Por que os papas que já eram tão ricos não produziam essa sua própria igreja aí? Bom, pessoal, lembrando que você não podia fazer críticas à igreja. Nós estudamos em alguns outros capítulos aí. E o Lutero começou e documentou essas críticas. Logo, ele foi expulso pela igreja do Papa. Isso, pessoal, na nossa linguagem religiosa quer dizer excomungado, que é expulso da igreja católica. Quando você é excomungado, para quem é cristão, para quem é católico, é como se você não passasse também pelo purgatório, mas fosse direto para o inferno, né, após sua morte. Seria mais ou menos esse o peso aí para eles. Então, pessoal, Lutero, quando ele foi excomungado, também foi condenado e perseguido pela igreja. Só que as ideias dele foram bem sucedidas lá na região onde ele nasceu. Como a gente falou, hoje é a Alemanha, mas na época não era um país formado. Então a gente vai chamar de região germânica. O povo lá, pessoal, não aguentava mais pagar os tributos para a igreja, né? Principalmente a questão dos dízimos. Então, Martinho Lutero volta para sua região, onde lá havia muitos feudos. A Alemanha, como a gente citou, não era um país formado, era um conjunto, né? Umas centenas de pequenas áreas rurais, pequenos feudos, onde cada um deles era governado por um príncipe feudal. Bom, e aí, pessoal, esses príncipes feudais, eles recebiam os impostos da igreja e eram meio que obrigados a mandar para Roma. Então, a nova igreja que Lutero estava propondo não exigia tantos impostos. E isso agradou principalmente esses príncipes feudais que viviam na região germânica. Então, eles resolveram apoiar Martinho Lutero. Galera, pensem bem, observem bem o pensamento dos príncipes feudais desse período. Eles pensavam mais ou menos assim: se nós, príncipes, apoiarmos Martinho Lutero na criação dessa nova igreja cristã aqui na nossa região germânica, nós não iremos precisar mais pagar os tributos a Roma, né, lá para o Vaticano. Então, pessoal, Lutero queria criar a sua religião. Os príncipes feudais já estavam de olho nos lucros que essa nova religião de Lutero deixaria ali naquela região, né? Então, eles queriam essa riqueza da nova igreja que Lutero poderia proporcionar. Então, que riquezas são essas, pessoal? As terras, lembrando que na Idade Média, na Idade Antiga, o principal centro de riqueza era as terras, e a gente está aqui numa transição já para a Idade Moderna, então ele queria essas terras da igreja, os castelos e as outras riquezas. Tudo isso passaria a ser agora desses senhores feudais germânicos, e não mais, pessoal, lá dos romanos, tá? Naquela época, quem contrariasse a Igreja Católica, quem fosse bater de frente, contestar a Igreja Católica, poderia ser preso e até mesmo, pessoal, queimado na fogueira. Lembrando que a gente falou na aula passada que esse crime contra a fé católica é chamado de heresia. Então, graças à proteção dos príncipes feudais, Lutero conseguiu ficar em segurança no poderoso castelo
Tá? Esse castelo, pessoal, ele era cercado por muralhas, tinha muitos guardas protegendo Lutero, e lá dentro desse castelo, Lutero ficava diante de uma mesa farta, com muita comida, com muita bebida, né? Bebida não alcoólica, né? Suco, água, essas coisas. E aí ele escrevia, pessoal, suas ideias, e foi nesse momento que ele traduziu a Bíblia, que era escrita em latim, para o germânico, tá, pessoal? Então a língua germânica, ela não tem origem no latim. As pessoas da região não entendiam, né, principalmente o mais simples, o mais humilde, não entendiam o latim. Por isso ele fez essa tradução aí do latim para o germânico. Bom, pessoal, agora a gente vai falar da nova religião de Lutero. Ela é baseada, pessoal, no que nós chamamos de doutrinas luteranas. Tá? Então, a gente vai falar aqui de algumas dessas doutrinas. Para ele, pessoal, segundo as doutrinas de Lutero, a primeira que nós vamos falar é a chamada de justificação pela fé. O que isso quer dizer, pessoal? É que somente a fé em Deus salva as pessoas. E não mais, como a gente falou aqui na questão do purgatório, não é mais apenas aquelas boas obras que você praticou na terra. Tá? É a sua fé em Deus que vai salvar. Bom, galera, também o sacerdócio universal. Tá? Então, a Bíblia é o único meio que Deus se revela, é a única fonte realmente confiável. Além da questão das indulgências, pessoal, Lutero criticava muito a questão do católico ter ícones, como a gente chama na época, que são esses objetos, como o terço, como uma imagem de santo. Então Lutero criticava muito isso. Tá? Então, para ele, nada disso valia. Para Lutero, a Bíblia era o único meio que Deus se revela. Então, é a única fonte realmente confiável. Então, ele criticava isso. Mas, galera, se vocês forem lembrar também, em contrapartida a isso aí, naquela época, as pessoas adoravam muitos objetos porque as pessoas não entendiam, principalmente dos outros cantos da Europa, elas não entendiam, por exemplo, a missa rezada em latim. Por exemplo, quem era da região germânica não entendia o latim, ou não sabia ler nem em germânico, tampouco em latim. Por isso que esses objetos eram bastante usados aí pelos homens mais simples. Mas Lutero condenou isso aí e falou que a Bíblia é o único meio que Deus se revela e a única fonte realmente confiável. Por isso que ele dedicou mais de ano da sua vida fazendo essa tradução da Bíblia para o germânico. Lembrando que a Bíblia, na época, os livros eram manuscritos. A gente está aqui agora introduzindo a imprensa. Ela já havia surgido lá na China, mas aqui na Europa ainda era questão de novidade. Pessoal, também tem essa questão do sacerdócio universal. Para Lutero, todo e qualquer cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. Tá? Então, não precisa de ninguém, de nenhum sacerdote, para interpretar a Bíblia para você. Você pode fazer essa própria interpretação. Bom, pessoal, na igreja de Lutero, apenas o batismo e a Eucaristia são sacramentos, tá? Então vamos fazer um contrassenso. Na Igreja Católica, né, que foi a igreja que Lutero saiu, os sacramentos, né, que são aqueles rituais até que de certa forma obrigatórios, os sacramentos são 7. Além do batismo e da Eucaristia, né, que são os 2 aceitos por Lutero, tem mais 5 aí, que é a confissão. Tem aí você escolhe o caminho, né? Ou vai para o matrimônio, que é o casamento, ou vai para a ordem, que é você se ordenar padre, né? Aí tem a unção dos enfermos e a crisma. Então esses aí são sacramentos da Igreja Católica. Então Lutero reduziu. Agora, pessoal, só são 2, o batismo e a Eucaristia. Bom, o culto aos santos, pessoal, e a infalibilidade do Papa não tem fundamento. O culto aos santos, pessoal, principalmente a imagem, eu já citei aqui para vocês porque que isso aqui ocorria. Mas era muito... os
cristãos pregavam, pessoal, principalmente os líderes religiosos, de que tudo que o Papa fazia era perfeito, ele não falhava nunca, ele não errava nunca. Então é isso que Lutero está criticando aqui. Para ele, pessoal, isso não tem fundamento. O Papa erra como todo mundo. E, pessoal, qualquer membro da igreja pode se casar. Isso aqui bate em cima daqueles abusos cometidos por padres, porque não podiam casar. E se vocês lembrarem lá do início da aula número 1, você não tinha um preparo para ser padre, você apenas comprava o título para ser padre, tá? Então isso aqui, esse ícone que, por exemplo, permite na igreja evangélica, principalmente as luteranas, os pastores se casarem, por exemplo, coisa que na igreja católica até hoje não é permitido. E aí a gente vai ver o porquê na aula de contra-reforma. Bom, galera, então é isso. Só para deixar outra coisinha clara, pessoal, nesse nosso encerramento aí, que as ideias de Lutero, eles conseguiram se espalhar pela Europa com uma velocidade impressionante. Tá? Então, Lutero conseguiu um grande número de seguidores e hoje, pessoal, principalmente nessa região germânica, ali na região da Alemanha, a igreja dele, né, a religião luterana, é uma das maiores. Tá? Assim, a gente vai ver as outras religiões evangélicas que ganharam mais força, por exemplo, na região mais ao norte, como na Inglaterra. Mas a de Lutero, na região germânica, se destacou e cresceu bastante. Ok, galera? Então a nossa aula é isso. Um abraço a todos e até a próxima aula.